Olá, eu sou Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Bom, aconteceu uma história muito inspiradora essa semana comigo. A minha arrumadeira vinha sempre reclamando de questões ligadas à saúde, dizendo que não estava conseguindo produzir bem, trabalhar direitinho, porque estava com uma dor na coluna, uma dor num órgão interno. E a última vez ela reclamou de estar muito gripada, não tinha conseguido também dormir bem e pediu para sair mais cedo. Nessa ocasião, eu comentei sobre a importância de mandarmos mensagens positivas para o nosso organismo, para o nosso corpo. Mensagens que digam sobre a importância de estarmos bem, de estarmos saudáveis, de estarmos curados, de estarmos tranquilos, dinâmicos e capazes de exercer a nossa jornada. Isso porque são essas as mensagens que eu mando para mim mesma, porque no meu tipo de trabalho eu não posso adoecer, eu tenho uma rotina também com os meus filhos que preciso às vezes levar na escola, levar em outros profissionais. Ir ao supermercado, organizar uma série de coisas, tanto domésticas como da minha carreira, e não posso me permitir adoecer. Então eu mando constantemente mensagens para o meu organismo falando sobre a importância de estar bem, de estar saudável, e digo o quanto eu sou grata pela saúde que eu tenho, tentando não me deixar abater com pequenas coisas. É claro que nós sabemos que a positividade, ela não vai nos garantir uma saúde integral, porém ela nos ajuda, porque os nossos pensamentos positivos, não se entregar para a primeira dificuldade, faz com que a gente consiga reformular os nossos hábitos e crescer. Recentemente mesmo eu comecei a sentir um pouco de resfriado e o que eu fiz? Eu fui para academia, eu caminhei um pouco, dei uma corridinha, ainda que fosse 15 minutos, só para mandar uma mensagem para o meu corpo de que estava tudo bem, de que eu tinha energia para continuar fazendo as coisas. E muito rapidamente eu me restabeleci. Mas por que eu queria contar também essa história para você? Porque a gente pode entender que, Adriana, será que você errou ao dizer isso para ela? Que ela se ofendeu e não quis mais nem trabalhar aqui em casa, me bloqueou até do WhatsApp. Mas o que acontece? Quando a gente fala para uma pessoa algo que ela não tem consciência, que ela não está preparada para ouvir, a gente faz uma provocação sobre um padrão que ela não quer alcançar, sobre um conhecimento, uma competência que ela não quer desenvolver, ela vai se fechar, ela vai bloquear você de um relacionamento. Eu perdi com isso? Não, porque uma pessoa que tem um mindset fixo, que está fechada para aprendizagem, na hora que eu falar para ela que gostaria que os copos fossem lavados de uma outra maneira, que gostaria que a cama fosse arrumada de um certo modo e mostrasse uma fotografia, uma cama bem arrumada, travesseiros bem dispostos, ela também iria se ofender, então não teria durabilidade naquele serviço. Então, eu gostaria de ressaltar que quando nós somos empregadores, seja na nossa empresa familiar, seja na nossa empresa particular, a gente tem que também observar para quais pessoas a gente está levando um determinado tipo de conhecimento. Está ela preparada para ouvir isso ou não? Não dá para eu chegar, às vezes, numa pequena empresa que não tem nem planejamento estratégico e começar a falar sobre Forsyth, sobre Alvin Toffler, sobre Michel Godet. Aquela empresa ainda não está nem no mínimo. Então, às vezes, a gente vai falar com alguém, aquela pessoa não tem autoconhecimento, não está aberta para um padrão de autoconsciência, ela não quer crescer. Então, acaba sendo um pouco de perda de tempo você tentar investir em tentar fazer crescer determinados tipos de profissionais. Por outro lado, você também, quando faz essa tentativa e percebe que não germina, que aquele terreno ali não é fértil, então, obviamente, que você tem que buscar alternativas melhores para formar uma equipe que tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de sucesso para trabalhar com você. Agora, se é você quem está nesse padrão de não querer crescer, de fechado para reconhecer as possibilidades, para ainda que seja só para refletir, será que meu chefe tem razão sobre essa crítica construtiva que ele me fez? Se não, também
né, segue-se a vida, mas se sim, você pode crescer a partir daquela oportunidade. E não necessariamente você também, quando uma pessoa te fizer uma crítica construtiva, você vai terminar a relação, você vai fechar para balanço, você vai romper com aquilo e se fechar de uma maneira também extrema, né, ao ponto de bloquear a pessoa do contato e tudo mais, né? Esse é um exemplo, claro, muito simples que aconteceu aqui no meu dia a dia, mas que eu queria reforçar também que não é porque uma pessoa às vezes tem um nível de instrução ou um nível econômico mais baixo que ela tem necessariamente uma mentalidade fixa, uma atitude mental de quem não quer crescer. A gente vê uma série de empreendedores que começaram do zero porque eles tinham uma mentalidade de crescimento, porque eles queriam se diferenciar, porque eles tinham ali uma luz que mostrava o quanto eles poderiam ser melhores. Então, esse vídeo é para você. Se você quer entender a importância de ganhar autoconsciência, autoconhecimento para o seu desenvolvimento de competências, para o seu crescimento de forma integral, seja ele no campo da saúde, para conseguir estar cada vez melhor, se mostrando bem, se mostrando disponível, se mostrando ativo, para realizar bem o seu trabalho, seja também no campo econômico, das finanças, seja num crescimento, numa progressão de carreira, seja nos seus relacionamentos afetivos. É importante a gente estar aberto para crescer, para que o crescimento aconteça. A gente precisa olhar um pouco mais para dentro de si, para as nossas potenciais falhas, para os nossos possíveis oportunidades de melhoria, para que a gente consiga ter um crescimento, ter uma felicidade plena. Então, fica aqui essa minha dica de hoje e até os próximos vídeos. Aquele abraço!